Fala fera, ou falem feras. Tô chegando hoje um pouco mais tarde, mas o importante, tô chegando já ligado e conectado com Goiás do Fala Fera nesse feriadão, sem moleza para o André Rodrigues, sem moleza para minha sobrinha Ágata, que é editora do canal aqui Fala Fera, né? E aí, galera, uma abençoada sequência de quinta-feira para você, para sua família, viu? Para você que é trabalhador, coloca a mão na massa, trabalhe muito, né? Para dar o melhor para sua família. Parabéns, viu? Parabéns nesse dia 1º de maio, o dia do trabalhador, o dia do trabalho, pessoal. E aí o canal tá voando, né? Logo, logo 6K, logo, logo 6 mil esmeraldinhos inscritos aqui no canal Fala Fera. E quando atingirmos essa marca, essa linda camisa aqui, ó, a branca GG autografada, será de um internauta, tá? Será de um internauta. Assim que o canal atingir 6K, eu vou lançar um desafio que vai ser muito rápido para entregar essa camisa para um internauta aqui do Fala Fera. E aí, no primeiro vídeo dessa quinta-feira, a passagem bíblica, Jó 22, 28. Tudo que você fizer dará certo, e a luz, né, brilhará no seu caminho. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, né? Não te deixarei. Palavras do Senhor, graças a Deus, né? Jó 22, 28. Pessoal, e em nome da gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, ela está cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência e lá, a cada R$ 500 em compras, tá? Você vai estar concorrendo ao sorteio de uma moto 0 km. Grande Center Pisos, que é a gigante do Centro-Oeste, o maior shopping dos pisos e porcelanatos Goiás. Em nome dela, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera e também às amigas internautas do Fala Fera, né? Por falar em amigas as internautas, né? Um abração a Luiz Helena, a Regina Célia, também a Luísa Helena, tá? Luísa Helena, a Regina Célia, um abraço ao Eli Afonso em Bom Jardim de Goiás, ao Luciano Aguiar, ao Odair Pereira, ao José Cláudio, ao Túlio Costa, ao Manuel Messias, ao Marceliso Martins, ao Dário Oliveira, ao Lindomar Francisco, em Água Azul do Norte, no Pará, ao José Sobreu Mendes, ao Gilberto Barros, ao Eustáquio, né? Gonçalves, ao Fátimo Eterno e também ao Flávio Targino, o Targino sempre atuante nas lives aqui do André Rodrigues no Fala Fera. Galera, e aí eu queria falar sobre ontem o lançamento da chapa, Ailê Pinheiro, né, do ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro, os bastidores de tudo que eu vi lá ontem, no lançamento da chapa. Meu trabalho iniciou às 7 horas da noite e acabou quase que 11 horas da noite. Quase que 11 horas da noite, e aí eu quero trazer algumas informações de bastidores e alguns comentários sobre ontem, o lançamento da chapa, mas primeiro, pessoal, boa informação, tá? Sobre o filhinho do William Lepo, né? Conversei agora há pouco com o Fernando Lima, né? O assessor de imprensa do Goiás. O filho do Lepo já deixou a UTI e já está no apartamento, tá? Já está no apartamento, né? Deus é mais, né? Papai do Céu siga abençoando a recuperação do filhinho do William Lepo, né, dando forças à família do Lepo, à esposa e toda a família, né? Boa notícia nesta manhã de hoje, né? O filhinho dele já deixou a UTI e já está em apartamento, né? Deus é mais. Que o Deus siga protegendo a recuperação do filhinho do William Lepo. Pessoal, e aí uma outra informação, na manhã de hoje segue, né, a preparação do Goiás visando o jogo da segunda-feira contra o Avaí. Então, nesse feiradão, sem moleza, tem treinamento acontecendo nessa manhã lá no CT do Goiás Esporte Clube, tá certo? E aí, com relação à reunião de ontem à noite, eu quero trazer algumas informações e alguns comentários da minha parte em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Fica pertinho da Praça Boaventura, na Vila Nova, tá certo? Lá tem vários pratos quentes, várias saladas, várias massas. Você monta a sua massa na hora. A Lídio Fauzi e a Lídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos, dão um show comandando brilhantemente o Júnior Cozinha Brasileira. Sobre o evento ontem, só para esclarecer, por que eu estava lá ontem? Porque eu fui convidado, tá? Porque eu fui convidado, tanto eu como os demais companheiros da imprensa. Lá estiveram Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, também da PUC, Humberto Castro, da difusora da PUC, o pessoal do Diário de Goiás, né?
estava lá ontem. Quem mais, gente? Tinha mais alguém lá que eu não tô lembrando aqui o nome nesse momento. Mas enfim, o da Onda, o Edson Júnior também estava lá ontem, da CBN, né? Da Globo CBN, o da Onda, Edson Júnior, enfim. Fomos convidados e fomos lá ontem trabalhar. Sobre o lançamento da Chapa Goiás para Todos, até eu conversei com o ex-presidente Sérgio Rácio, foi na semana passada, não, no início dessa semana, né? Ele me reportou que a chapa foi lançada há 15 dias atrás, há 20 dias atrás. E aí eu não fui convidado para ir no lançamento da Chapa Goiás para Todos. Por isso que não teve a cobertura da minha parte com relação ao lançamento dela, ok? Eu não fui convidado, então não vou aonde não sou convidado. Beleza? Não vou de intrometido. Então, só para esclarecer essa situação para você, internauta. E aí, ontem lá, 185 sócios compareceram nessa reunião, nesse lançamento da chapa. 185 sócios, acredito que até segunda-feira, por causa do feriadão, né? E esse número interessante, hein? Uma véspera de feriado, 185 sócios no lançamento de chapa. Um número muito forte, muito expressivo. Então, até o início da próxima semana, até devido ao feriadão, né? Muita gente viajando, com certeza, né? O Paulo Rogério Pinheiro vai conseguir mais de 250 assinaturas para poder registrar sua chapa, né? E vai ser chapa única, né, pessoal? O cenário é esse. Vai ser somente a inscrição da chapa do Paulo Rogério Pinheiro, da chapa Ailê Pinheiro, para concorrer. Concorrer não, né? Para ser aclamada. O novo Conselho do Goiás, agora no mês de junho, né, o doutor Alessandro Meireles, que é um internauta assíduo aqui no Fala Fera, ele é sócio proprietário, ele está de volta, né, ele está na chapa, essa nova chapa aí, a chapa Ailê Pinheiro. Então o doutor Alessandro Meireles vai voltar a ser sócio, né, vai voltar a ser sócio, voltar a ser conselheiro do Goiás, né. Eu vi lá ontem a presença do Vanderlan Alcântara, o atual presidente do conselho, o Vanderlan dando o apoio, a chapa Ailê Pinheiro, né? O Fábio Pinheiro, né? O Fábio Pinheiro lá presente ontem, né? O Haroldo Guidão, né? O presidente do CEA, o Haroldo Guidão, ele foi entrevistado pelo Caio Munif da Rádio Bandeirantes, e o Haroldo colocou que não foi ele que deu a ordem para o Andrino não dar entrevistas, tá? Então, chama atenção essa fala do Haroldo Guidão, que não foi ele que deu essa ordem para o Lucas Andrino parar de dar entrevistas, né? Enfim, e aí, pessoal, o Paulo Rogério apresentou a chapa, né, os vices, que tem ali o Eduardo Ribeiro, né, o Wagner Vilela, né, o ex-presidente Wagner Vilela. O Eduardo Ribeiro, por vários e vários anos, ele esteve lado a lado com a Ailê Pinheiro, né? Era um amigo, um homem de confiança do Ailê Pinheiro. O Eduardo Ribeiro também trabalhou já ali na base do Goiás no passado, enfim. Então o Eduardo Ribeiro é um vice, o outro vice, o ex-presidente Wagner Vilela, né? O ex-presidente Wagner Vilela. E aí, o que eu achei interessante, alguns pontos que eu quero destacar, tanto na oratória do Paulo Rogério Pinheiro, quanto dos demais pares da chapa, né? Os sócios que estiveram lá ontem falaram também, todos eles colocando de forma clara que a partir dessa nova eleição o Goiás terá uma voz. O Goiás terá uma voz, o Goiás terá um representante ou representantes, né? Para se comunicar com a torcida, né? E ao mesmo tempo, né? Se defender, eu senti esse clima lá ontem, se defender com relação à imprensa, alguns comentários, né? De repente até bater de frente, eu senti esse clima lá ontem. Que a questão de fake news, né? Esse assunto foi levantado lá ontem. O Goiás tem que se defender com relação às fake news, né? Então, eu senti esse clima ontem nas oratórias, nos discursos ontem, lá no lançamento da chapa Ailê Pinheiro. Ficou claro para mim isso. O Goiás, a partir dessa eleição do Conselho, terá uma voz, ou vozes defendendo o Goiás publicamente, né? Perante ao torcedor, perante a imprensa, né? União, né? O Paulo Rogério pediu união, a ajuda dos sócios, dos conselheiros, para fortalecer o Goiás, trazer ideias, defender o Goiás, tá? Eu senti isso na oratória do Paulo Rogério Pinheiro, o clima de união, só não dele, como também de todos os pares, né?
da sua chapa, pedindo essa união, todos em prol do Goiás e também, ao mesmo tempo, trazendo ideias, sugestões, né, para esse novo Conselho Deliberativo do Goiás. Então, de uma forma geral, eu gostei do que eu ouvi lá ontem, tá? Ouvi e vi, perdão. Do que eu ouvi e vi. Inclusive, tá? A internet em alguns momentos oscilou, por isso que eu fiz ali 3 lives, né? É porque a internet oscilava, eu derrubava a live e já gerava outra. Por isso de 3 lives lá ontem. Foi numa área interna, mas deu para fazer o trabalho. Para quem não acompanhou ontem ao vivo, as lives estão postadas aí, tá? Tá o título Lançamento Chapa Ilê Pinheiro 1, 2 e 3, né? Então, para quem não viu, toda a oratória, os discursos estão aí nas lives que foram salvas e postadas aqui no Fala Fera. Beleza, galera? Eu gostei do que vi, tá? E ouvi, né? E tomara realmente que tenhamos essa união, né? Essa união e principalmente as ideias em prol do Goiás. As ideias em prol do Goiás, tá? E outra coisa que eu gostei muito, o Goiás vai ter uma voz. O Goiás terá vozes defendendo Goiás, vozes se comunicando com os torcedores do Goiás, né? E essa questão, de repente, postar coisa em rede social que é fake, não vai ficar por isso mesmo, não, pelo que eu senti lá ontem. Também as TVs, rádios divulgarem informações que não procedem, não vai ficar por isso mesmo. O Goiás vai se pronunciar, né? E também vai se defender, até rebater críticas, né? Críticas que não são construtivas, críticas que são maldosas, tá? Enfim, então esse foi meu sentimento, tá? De tudo que eu vi lá ontem, e ainda hoje eu voltarei com outras informações aqui no Fala Fera, nesse vereadão, tá? Por volta das 5 da tarde, tá? Então, deixa o seu like, o seu joinha aqui no vídeo, beleza pura, e manda bala no seu comentário. Fera!